boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver aí. Esse é mais um vídeo desse canal, né? Desculpa o som alto em alguns momentos aí. É que pra mim é difícil ter o retorno assim sobre como que está a equalização, se tá dando pra me escutar. Espero que dê pra vocês me escutar bem quanto às coisas que eu falo aí. Legal. O vídeo de hoje, ele vai falar sobre essa nova onda de filósofos, né, sobre essas coisas e o impacto que a opinião dos YouTubers tem em nossas vidas, né? O que tá rolando de fundo aí, só pra vocês saberem, é o Animal Has Leaders, que é um projeto, uma banda, né, do Tosi Abasi, que é um guitarrista americano. É sensacional, vou deixar um link na descrição, tá? Legal. Vamos lá. A gente vê que hoje em dia as opiniões e o espaço que esses pensadores modernos têm ganho na TV é um espaço muito grande, o que é interessante. E eu vejo que as pessoas fazem um mau aproveitamento disso. O que seria um mau aproveitamento disso? Você tem, por exemplo, nos grandes nomes aí, você tem o Karnal, tu tem o Pondé, tu tem o Cortella e tu tem o Clóvis Barros. E daí tu vê que o que eles têm de propriedade intelectual que seria mais interessante, que é o penso, logo existo, e nos fazer pensar, é esquecido para as pessoas. Que elas pegam uma grande fonte de inspiração, que poderia ser uma grande fonte de inspiração, de informação, e transformam em alienação. Como seria isso? Se você fizer uma pesquisa breve na internet, tu vai pesquisar, por exemplo, vídeos interessantíssimos do Clóvis de Barros, fazendo análise sobre a obra de Nietzsche, fazendo análise sobre a obra de Kant. Você vai procurar vídeos interessantíssimos sobre a visão de mundo do Pondé, sobre algumas coisas, sobre o ponto de vista da moralidade, o ponto de vista da modernidade. Se você procurar, você vai ver grandes ensaios do Cortella falando sobre educação. Daí algumas pessoas vão pegar aquele aspecto partidário dele ter sido ministro, enfim, secretário, ministro, né? Ministro ele não foi secretário. Dele ter sido secretário de educação e vão atribuir a ele aquela coisa partidária. No entanto, esquecem o quanto inteligente é o cara, o quanto ele consegue perceber as nuances, o quanto ele consegue perceber as dificuldades no ensino, considerando o indivíduo. Bom, e daí as pessoas vão pegar o Karnal e esquecem de analisar a qualidade do texto dele. O Karnal, ele escreve muito bem. Ele desses é o que tem o texto mais bonito, é o que fala mais rebuscadamente. E é o que tem uma análise de mundo mais positiva dentre todos esses. O que seria um ponto de vista muito interessante a ser considerado. E o que acontece? Nós sempre tendemos a procurar algo que nos agrade. Por exemplo, o Pondé, para mim, assim como o Clóvis, ele vai soar melhor porque eu gosto de Kant e eu gosto de Nietzsche. Então, para mim, soa mais natural as coisas que ele fala. Por exemplo, ele vai falar lá da complexidade do Zaratustra, mas para mim é algo que eu já li algumas vezes, então tipo, ele vai falar da complexidade, eu vou trazer uma outra perspectiva dentro do que eu penso sobre a obra. Então é muito interessante. O que seria uma forma interessante de usar o sucesso desses caras? É você pegar as referências que eles trazem e pesquisar por si mesmo. Você criar o seu pensamento. Não ter a base deles para ser simplesmente um replicador, para ser simplesmente um duplicador de notícia. Mas sim, você trazer a informação para si e buscar na fonte. Você buscar as análises literárias. Por exemplo, identificar as indicações de autores, principalmente brasileiros, que eles dão, de obras de graduandos interessantes. Então eu acho que aí que a gente se perde. A gente acaba querendo mostrar para as pessoas que a gente é alguma coisa, mostrar para as pessoas que a gente parece ser alguma coisa, mas na verdade a gente nunca mostra realmente quem a gente é. Um ser humano limitado que busca as informações sempre entrando no seu campo de zona de conforto, querendo parecer aos outros intelectualmente acima da média, no entanto, mostra que é apenas mais um replicador de notícia. E a importância dos youtubers, né? Hoje você vê Kéfera, você vê Nando Moura, você vê inúmeros grandes youtubers
que eles trazem um impacto dentro do que eles pensam. Obviamente, se você parar pra pensar, a Kéfera, o canal dela é um canal de diversão. Eu não consigo assistir eu tô sendo sincero, eu não consigo assistir um vídeo inteiro da Kéfera. O Nando Moura, ele já faz algumas reflexões, concordando ou não. Essas reflexões, elas são importantes para que a gente busque o desenvolvimento do nosso pensamento. Daí você vai pegar, o Cauê Moura é um lixo? Óbvio que não. O Cauê Moura, ele tem uma coisa legal, ele é um empreendedor, e além dele ser um empreendedor, ele traz muitas coisas que, não pela opinião dele, mas te faz sentir necessidade de pesquisar. Então, aí que está. Antes de concordar ou não com uma pessoa, isso tem que despertar em você a curiosidade, a busca de conhecimento. Outro exemplo, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um gênio, mas só que as pessoas preferem focar muito no que ele tem de pior, que é aquela coisa da teoria da conspiração daquele cara de extrema direita americano, daquele cara que vive lá nos cafundós dos Estados Unidos. No entanto, como obra intelectual, o cara é genial. O cara tem um texto bonito, o cara é um personagem caricato, mas não de forma negativa, e muitas coisas deveriam ser observadas. É um cara importante em seu tempo, importante em sua obra, mas as pessoas preferem deixar tudo partidarizado, preferem atribuir ou ao que ele fazia no passado, as obras dele do passado, ou a primeira atividade dele, que todos sabem qual é, e esquecem alguns insights que ele tem que são geniais. Então é interessante que nós entendamos que, no caso de youtubers, exemplo aí, Nando Moura, Kéfera, Cauê Moura, blá blá blá, enfim, você tem a importância, a relevância do que eles trazem. Você tem que saber filtrar e saber o que é interessante, saber o que é entretenimento, saber o que te instiga a necessidade de pesquisar. Quanto aos filósofos, são obras excelentes quais eles têm por conta própria. Você fazer um demérito da obra de um cara que passou a sua vida estudando é um tiro no pé, é sinal de que talvez até o seu questionamento, sua própria educação, ela tem que ser questionada, ela tem que ser melhor analisada. E você vê, por exemplo, daí dos caras que estão nesse caminho da filosofia, Pondé, Karnal, Olavo de Carvalho, Cortella, Clóvis de Barros. Pode ter coisas que você concorda ou não, é óbvio. Você não concordar é sinal que você pensa, logo existe. Então, se você pensa, você vai não concordar com alguns pontos. Mas cabe a você pesquisar. Youtubers são relevantes? Até determinado ponto, sim. Desde que também você saiba filtrar o que é entretenimento e você saiba filtrar o que pode ser proveitoso, o que pode te instigar à pesquisa. Não caia em treta de youtubers, em coisa pessoal. O ser humano, ele é muito pequeno, perto do tanto de informação que ele pode absorver de forma positiva. Então, beleza, galera. Esse é o vídeo de hoje. Valeu!